O que mudaria na sua vida se você não tivesse mais que pagar imposto? O que aconteceria se não tivesse mais que pagar imposto? Seria um paraíso ou um verdadeiro caos? Seria bom ou seria ruim? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Para muita gente, os impostos são um roubo e uma forma de o governo arrancar dinheiro do cidadão trabalhador. E que seria muito melhor se não houvesse mais imposto, que sobraria mais dinheiro para as pessoas e as coisas seriam mais baratas. De fato, em teoria, as coisas seriam mais baratas e sobraria mais dinheiro para as pessoas se o imposto fosse extinto. Mas, na prática, o que aconteceria se o imposto fosse extinto? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o que aconteceria se não houvesse mais imposto, quem critica os impostos e por que criticam os impostos. O que eu vou falar aqui não é uma crítica e nem uma defesa aos impostos. É apenas uma análise sobre o que as pessoas dizem, falam e acham sobre os impostos. Basicamente, todo mundo critica os impostos, desde o trabalhador até o empresário. Isso é indiscutível. Todo mundo critica, fala porque paga imposto, diz que só trabalha para pagar imposto para o governo e é isso. O trabalhador critica porque ganha pouco e o pouco que ganha não dá para nada e porque também não tem nenhum retorno satisfatório nos serviços públicos de qualidade, por causa da quantidade de impostos também, que são muitas, e por causa da desigualdade dos impostos. Os ricos e grandes empresas pagam menos impostos ou menos do que o trabalhador comum. E por causa da corrupção que impede que os impostos sejam destinados para onde deveriam ser. Os empresários criticam os impostos por causa da alta carga tributária que eles têm que pagar, porque eles pagam imposto sobre faturamento, folha de pagamento, produtos, e também porque não tem um retorno satisfatório em infraestrutura e serviços públicos de qualidade que venha também viabilizar, melhorar também ali o lado da classe empresarial das grandes empresas. O objetivo das críticas e de quem critica é diminuir a quantidade de imposto e o valor dos impostos que são muito caros no Brasil. Outro objetivo também é aumentar a justiça fiscal, cobrando proporcionalmente de quem tem mais e menos de quem tem menos. Mesmo as críticas tendo bons objetivos, elas muitas vezes influenciam negativamente, levando à sonegação de impostos, evasão fiscal, migração de empresas e investimentos para outros países, com uma carga tributária menor e com impostos muito mais baratos. Além também de desmotivar o trabalhador e empresários, fazer com que as pessoas fiquem na informalidade e aumentar a concorrência desleal entre quem paga imposto e quem não paga imposto. A ideia de não pagar mais imposto, principalmente em um país onde tem muita corrupção, com vários casos de corrupção, onde os impostos são mal aplicados, cativa você, não é mesmo? Não ter parte do seu dinheiro suado que você ganha com o seu trabalho, indo para o governo, é um sonho de todo trabalhador, mas infelizmente é um sonho impossível de se realizar. O sonho de não pagar mais imposto nunca vai ser realizado, e se um dia ele for realizado, você mesmo vai querer que ele volte a ser como antes, apenas um sonho ao invés de uma realidade. E por que você ia querer isso? Porque você ia querer voltar a pagar imposto depois de se livrar dele. Eu vou te dizer por quê. Se o imposto acabasse, você ia querer voltar a pagar imposto porque serviços essenciais como saúde, segurança e muitos outros serviços que você precisa são custeados pelos impostos e que, se não existisse mais imposto, você não conseguiria pagar por esse serviço. Poucas pessoas conseguiriam custear esse serviço, ou seja, seria praticamente um caos. Ah, mas esses serviços são precários. Sim, são precários, não são de primeira e não funcionam como deveriam funcionar. E também não são os melhores e precisam melhorar bastante, precisam melhorar muito, mas mesmo não sendo os melhores, eles te salvam quando você mais precisa. Mas e o dinheiro que você ganha? Ele te salvaria quando você precisasse, se você não tivesse mais que pagar impostos? Ele seria o suficiente para custear os gastos com segurança e saúde quando você precisasse? Fica essa pergunta. Eu sei que pagar imposto é ruim. Ninguém gosta de pagar imposto, principalmente por causa da corrupção e por não ter um retorno satisfatório dos impostos pagos. Sendo bom ou não, são necessários para o funcionamento de serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança, saneamento, coleta de lixo, justiça e previdência.
sobrevivência. Sem contar os outros milhares de serviços que são custeados com os impostos e que são essenciais e que todos precisam e que, se fossem pagos sem os impostos, muita gente, a maioria, não teria acesso a esses serviços. Todos esses serviços, mesmo não sendo de qualidade, são mantidos com os impostos arrecadados, garantindo acesso, entre aspas, gratuito a todos esses serviços. E também tem os serviços sociais de redistribuição de renda para os mais vulneráveis, para comunidades carentes. É com os impostos que se constrói e mantém hospitais, escolas, paga aposentadorias, faz a manutenção de rodovias, pontes, saneamento básico, aeroportos, redes elétricas e de muitas outras que estão sob a responsabilidade do governo. São os impostos que garantem a independência financeira do país, evitando que o país dependa financeiramente de outros países, ou seja, explorado. São os impostos que pagam os remédios e tratamentos oferecidos pelo sistema de saúde, custeiam a educação, a segurança e pagam os profissionais que fazem todo o sistema público funcionar. Muitas das coisas que nós usufruímos por causa dos impostos. E sem os impostos nós não usufruiríamos dessas coisas que são pagas com os impostos e que são grátis, fornecidas pelo governo. Nós olhamos só a parte ruim de pagar imposto, que é aquela parte do nosso salário, do salário de quem trabalha, que é descontada e que vai para o governo. Essa parte ninguém gosta. Então nós criticamos só a parte ruim e esquecemos de olhar os benefícios vindo dos impostos. Não são lá uns benefícios muito bons, mas é melhor do que nada. Eu sei que isso é um argumento que muitos usam, né, que alguma coisa é melhor do que nada. Mas, nesse caso, eu acho que realmente é melhor ter um pouco do que nada. Porque acredito eu que, se não tivesse imposto, muita gente estaria ferrado, não estaria pior do que estar agora. Sendo os impostos o que mantém os serviços públicos funcionando, o que aconteceria se não existisse mais os impostos? Se não tivéssemos mais que pagar impostos, teríamos condições de continuar usufruindo dos serviços públicos e de tudo o que é custeado com os impostos? Será que a maioria dos brasileiros ou todos os brasileiros teriam condições de custear educação, saúde, segurança e outras coisas mais essenciais? Eu acho que não. Se mesmo com os impostos nem todo mundo consegue usufruir dos serviços públicos e de tudo o que é custeado com os impostos, imagine se não tivesse mais imposto, se não tivesse mais que pagar imposto, se o imposto fosse extinto. O que aconteceria? Como seriam as coisas? Se não existisse imposto, várias áreas essenciais entrariam em crise, gerando um caos na sociedade. Na área da saúde, muito provavelmente hospitais fechariam, deixando vários profissionais da saúde desempregados, aumentando o desemprego, a quantidade de pessoas doentes e, consequentemente, um aumento da mortalidade, porque as pessoas não teriam como pagar os custos médicos e tratamentos de saúde. Muito provavelmente só existiriam hospitais particulares e só os ricos teriam acesso à saúde, ou pelo menos a uma saúde de qualidade, só os ricos teriam realmente acesso a uma saúde de qualidade. Se houvesse alguma instituição ainda que fornecesse tratamento médico gratuito, muito provavelmente seria pior do que o do SUS. Não acredito que seria melhor. Também, se não houvesse mais imposto, os benefícios relacionados à saúde, como auxílio-doença, acabarão, deixando muitas pessoas sem renda, remédios e vacinas gratuitas e sem combate a várias doenças. A população ficaria mais doente e morreria por falta de tratamento especializado, por não poder pagar por tratamento de saúde, visto que a saúde ficaria mais cara, por ter muita demanda, ou seja, era muita gente precisando de tratamento médico, mas ia ter pouca gente para atender a essas pessoas, porque os profissionais da saúde que seriam demitidos não iriam trabalhar de graça, ou muito provavelmente iriam procurar algum outro tipo de trabalho para trabalhar e se manter. Na educação não teria mais merenda
e transporte escolar, material escolar gratuito, não teria escolas e universidades públicas, deixando assim milhares de pessoas sem educação, aumentando o analfabetismo no país. A educação também ficaria mais cara, só os ricos teriam acesso à educação, ou melhor, a uma educação qualidade. E também assim como na saúde, se houvesse, melhor dizendo, alguma instituição que fornecesse saúde de graça, não seria uma qualidade melhor ou igual a que o governo oferece hoje em dia. E os profissionais da educação ficariam desempregados, tendo que procurar alguma outra coisa para fazer, para ter uma fonte de renda. E também programas estudantis e outros benefícios educacionais seriam extintos, deixariam de existir se não tivéssemos mais que pagar impostos. Na segurança, aí é onde é que a coisa complica na segurança, porque na segurança as polícias e o exército responsáveis pela segurança deixariam de existir. Os militares, agentes e policiais perderiam seus empregos, delegacias e presídios seriam fechados e muitos criminosos seriam postos em liberdades, resultando no aumento da violência, da criminalidade e deixando o país vulnerável a invasões de outros países que também cobrariam impostos depois que invadisse o país, que dominasse o país, ele iria colocar um sistema tributário e cobrariam impostos, né? Então o exército, a aeronáutica, a marinha, as polícias, os presídios fecharão, todas essas coisas deixariam de existir e o país ficaria com as suas portas totalmente abertas para que outros países viessem invadir e dominar a população e colocar um sistema tributário que todos teriam que pagar, se submeter a esse sistema tributário, pagar imposto novamente. Com todo esse cenário das polícias deixando de existir, os profissionais da segurança perdendo seus empregos e tendo que trabalhar com outra coisa, não haveria segurança no país. Então as pessoas não responderiam na justiça pelos seus crimes, pois não existiria mais a justiça. O que teria seria um aumento da justiça com as próprias mãos, né? Um aumento da justiça social e também um aumento de todos os tipos de crimes e de grupos criminosos e também de grupos de pessoas para se defenderem ali entre si, né? Também para se defender não só entre si, como também de outros grupos também e de pessoas mal intencionadas. Isso aconteceria também porque a segurança iria ficar muito mais cara. E assim também como na saúde e na educação, só iria ter segurança quem fosse rico, só os ricos teriam segurança. E muito provavelmente as pessoas que trabalhavam como policiais na área da segurança iriam ser os seguranças dos ricos. No mercado de trabalho não existiriam mais os órgãos que regulam e controlam o mercado. Não existiria mais também direitos trabalhistas. Empresários pagariam aos funcionários o que eles quisessem pagar, porque não existiria mais nada que obrigasse eles a pagar os salários que eles pagam hoje. Sem saúde, sem educação, sem segurança, ganhando pouco, aumento da criminalidade, de doenças, de desemprego e do analfabetismo, um verdadeiro caos. Assim seria se não existisse imposto. Estamos preparados para uma vida sem impostos? Eu acho que não. Se não existisse imposto, uma possível solução para manter a saúde, a segurança e a educação funcionando seria doações voluntárias. Mas será que as doações seriam suficientes para manter esses serviços? Os que trabalham na segurança, na saúde e na educação aceitariam viver de doações? Todos doariam para manter esses serviços? Eu acredito que essa solução não seria viável, não funcionaria, porque as doações não seriam suficientes para manter esses serviços funcionando, porque muitos não iriam doar. E quando os que estão doando vissem os que não estão doando usufruindo desses serviços, ou eles vão parar de doar, ou vão criar um controle para só usar os serviços quem estivesse contribuindo, doando para manter esses serviços.
Isso causaria um cenário de filme de apocalipse zumbi, de ficção científica, onde um vírus devasta o mundo e as pessoas criam grupos para se protegerem do vírus, dos zumbis e das ameaças humanas, onde só a elite está bem protegida e segura. Acabar com os impostos, sendo o mundo do jeito que ele é hoje, é abrir as portas para todo tipo de coisa ruim, é implementar o caos na sociedade. Os impostos são necessários para proporcionar serviços básicos e essenciais, entre outras coisas que, se não houvesse imposto, a maioria das pessoas não teria acesso. O imposto é um mal necessário? Não, o imposto não é um mal necessário. Ele é apenas algo necessário. Ele é apenas necessário. Bom, esse foi o vídeo com uma pequena análise sobre os impostos, sobre a importância dos impostos e o que aconteceria se não tivéssemos mais que pagar impostos, se ninguém pagasse mais imposto, se o imposto fosse extinto. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir até o final e se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @josimaranderson. E é isso. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.